Vamos conferir agora como foi o dia dos outros candidatos na corrida ao Palácio do Planalto. A Nani Cox chega ao vivo para trazer todos os detalhes para a gente aqui no Jornal Jovem Pan. Nani, conta para a gente como foram as agendas de Lula do PT, Simone Tebet do MDB e também Ciro Gomes do PDT. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos que acompanham o Jovem Pan. Olha, o ex-presidente Lula, candidato do PT, se reuniu com representantes de entidades ligadas ao turismo. Ele recebeu, inclusive, um documento com propostas para o setor, como problemas relacionados à perda de caixa devido à pandemia e também o estímulo a diversas formas de turismo. Os empresários também reclamaram do alto preço dos combustíveis. E Lula disse que, se for eleito, vai reduzir o preço do querosene de avião. Fui inaugurar uma fábrica de querosene de avião no Rio Grande do Norte, Clara Camarão. Nós produzimos o petróleo, sabe? Nós produzimos o querosene. Por que tem que ser tão caro? Por que o cara que sai de São Paulo para o Ceará paga um preço e o cara que sai daqui para a Argentina paga outro? Então nós vamos ter que equacionar isso, tá? Então, o que eu posso assumir de compromisso é que esse é um tema que está cravado na minha cabeça. O maldito preço do querosene de avião para facilitar a vida das pessoas que querem viajar nesse país. A candidata do MDB, Simone Tebet, também cumpriu agendas aqui em São Paulo, né? Ela foi para Indaiatuba, aqui no interior, e também teve uma agenda aqui na capital paulista. Ela disse que, se for eleita, vai financiar 50% dos custos municipais com a saúde pública, além de atualizar a tabela SUS. Em uma visita ao Centro de Operações e Inteligências em Indaiatuba, Tebet voltou a defender a recriação do Ministério de Segurança Pública e se colocou contrária à flexibilização de leis, de regras que facilitam o acesso ao porte e posse de armas de fogo. Tebet também lamentou a notícia de que o ex-presidente Lula não vai participar do debate do SBT, que será realizado neste sábado. O momento mais difícil na eleição mais importante da história do Brasil, aquele que está em primeiro lugar nas pesquisas se esconde por medo, para não dizer o que vai fazer para o Brasil. Como é que alguém pode dar uma carta em branco para um candidato a presidente da República que vai ter o seu destino, o destino do seu povo, o destino de 215 milhões de brasileiros na mão? Espero que ele possa rever até o dia do debate, porque é muito importante que o ex-presidente possa dizer, inclusive, o que vai fazer, por exemplo, pela educação pública do Brasil. O candidato do PDT, Ciro Gomes, esteve aqui na capital paulista e em Campinas, também aqui no interior de São Paulo. Ciro criticou o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, por ter anunciado apoio à candidatura do ex-presidente Lula. O ex-governador chamou atenção para a foto que foi divulgada depois do encontro e falou da presença nessa imagem, tanto de Meirelles quanto do líder do MTST, Guilherme Boulos. O ex-governador questionou, o que pode sair daí, senão um grande conchavo, e completou: alguém está sendo enganado. Ciro disse que é preciso renovar o sistema político. Não sou candidato a presidente do Brasil porque é fácil, sou candidato porque é necessário. Infelizmente, o sistema político brasileiro apodreceu e nós precisamos renová-lo. E é para isso que eu estou correndo o país, acordando cedo, nada me abate, nada me humilha, nem o fascismo de direita, nem o fascismo de esquerda, nem a prepotência do seu Lula, nem as arbitrariedades do seu Bolsonaro, nada me abate. Porque, para mim, a paixão que me guia é o amor ao Brasil, é o amor ao povo brasileiro e a convicção que eu tenho de que, se eu tiver a oportunidade, eu faço história nesse país. Tá certo, seguimos então com opinião aqui no Jornal Jovem Pan. Quero chamar José Maria Trindade. Zé Maria, queria que você analisasse justamente essa agenda de Ciro Gomes no estado de São Paulo. Ele inclusive falou de economia, mais uma vez enalteceu que ele talvez seja a melhor opção, criticou Lula, criticou Bolsonaro e também criticou aquele grupo de ex-presidenciáveis que manifestou apoio à candidatura de Lula. Há agora uma aproximação dos candidatos por São Paulo, né? A indicação de todas as pesquisas e de todas as contas de que é preciso ter votos em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, por essa ordem.
por esses colégios que definirão ali a posição de cada um. Lula fala dessa história de querosene de caminhão, de avião, como se fosse o grande problema do Brasil. É um dos problemas. O Ministério do Turismo abriu aqui o Brasil para empresas estrangeiras e não apareceram as empresas. Há um conceito claro. O Gilson Machado, ex-ministro do Turismo, que fez um bom trabalho, ele dizia o seguinte: o Brasil não recebe empresas de outros países porque o mercado não é bom. Olha quantas empresas ele apontou que quebraram, né? Empresas de aviação no Brasil. Significa que não é nenhum filé, né? Então o Lula fez um comentário ali achando que vai resolver o problema. E a Simone Tebet falando exatamente de uma ação política do PT, querendo fazer de novo a centralização. E o Ciro Gomes, ele tem esse discurso de economia, xingando os dois, mas dizendo que não vai xingar, já xingando, né, o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro, mas a proposta dele é no sentido de que levar o Brasil para um lado em que não existe. É preciso conviver com os problemas. Não é só dizer que o Brasil tem qualidades boas nisso e naquilo que vai resolver. Quem apresenta soluções simples para problemas complexos já perde a credibilidade para mim, viu, Daniel? E tem mais agendas de candidatos à presidência da República para você. Constituinte Emael, da Democracia Cristã, participou de atos políticos em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro e no centro da capital fluminense. Felipe Dávila, do Novo, visitou fábricas e se encontrou com empresários do setor da agricultura em Rio Verde, em Goiás. Leonardo Péricles, da Unidade Popular, esteve no Distrito Federal, onde participou de plenária na Universidade de Brasília e fez panfletagem. Padre Kelman, do PTB, se reuniu com lideranças da campanha em São Paulo. Sofia Manzano, do PCB, se encontrou com trabalhadores no Sindicato da Construção Civil de Fortaleza e depois com docentes, também na capital cearense. Soraya Tronic, do União Brasil, ficou em São Paulo, onde se reuniu com a equipe de campanha. Vera Lúcia, do PSTU, viajou para Aracaju, no Sergipe, e deu entrevistas para veículos de Minas Gerais. Agora, Piperno, deixa eu comentar com você a respeito das informações que a Nani trouxe da agenda de Simone Tebet. Mais uma vez, ela enfatizou a importância de se criar e se fazer políticas públicas na área da saúde, além de defender aquela atualização da tabela do SUS. Ela falou dessa vez também de ajudar a subsidiar os custos que os municípios têm também com saúde. O que você acha dessas propostas? Perfeito, ela falou bonito, são realmente platitudes, são as necessidades que o setor da saúde tem e fica muito fácil expressar isso quando se é uma candidata aí com 5% há poucos dias das eleições. Eu concordo sim com a maioria das ideias dela em relação a isso. Eu acho que todo mundo deseja, né, que enfim, o setor da saúde receba mais investimentos e atenda melhor. Agora, as coisas também não são tão simples assim. Ocorreram erros do passado, talvez ocorram erros hoje, mas também não, pegando até o que o Zé Maria falou, não existe solução fácil para problemas complexos. Eu gostaria, por exemplo, Lívia, de ouvir a Simone Tebet, que é uma senadora pelo Mato Grosso do Sul, já foi prefeita de Três Lagoas, falar mais, por exemplo, sobre como é que o país poderia convencer a Petrobras, por exemplo, de finalizar a fábrica de fertilizantes que desde 2014 vem sendo construída em Três Lagoas e cuja construção está parada há muito tempo, no momento em que o Brasil precisa demais desses fertilizantes. Então, eu acho que a candidata, realmente, ela fala bonito, mas fica muito fácil jogar para a torcida quando se tem 5%. Agora, para fechar, Cris Grêmio, a agenda de Lula. Ele se reuniu com representantes do turismo e chegou até a falar em resolver a questão que envolve o preço do querosene de aviação. E também queria seu comentário em relação ao cancelamento de Lula na participação do debate no SBT.
Olha, Daniel, em relação ao cancelamento do Lula, eu tenho que concordar com a Simone Tebet, com a candidata do MDB. Há poucos dias da eleição, com o Brasil tão polarizado, né, e tantos declarando estar ainda indecisos, um candidato que se diz o vencedor, inclusive os eleitores dele, os militantes do PT, dizendo que vence no primeiro turno, fugir da raia, tem medo de quê? A gente já sabe que no primeiro debate ele foi pressionado por todos os lados, porque ele tem muito a responder para o Brasil ainda, não só ao judiciário, né, que fez aquele afago para ele, mas ao povo brasileiro, que foi quem foi efetivamente saqueado durante os governos petistas. Em relação ao que ele disse sobre querosene de aviação, eu não sei se foi por conta da nossa edição, a gente não colocou a fala completa, mas eu gostaria de ter ouvido como ele vai baixar o preço do querosene de aviação, porque dizer que vai baixar, isso qualquer um de nós pode dizer, né? O que interessa para o eleitor saber, para até poder avaliar se é viável ou não, é de onde vai tirar o dinheiro ou qual solução ele vai trazer para que o querosene fique mais barato. Quando eu falo tirar o dinheiro é porque eventualmente o governo poderia talvez subsidiar de alguma forma, mas eu acho que seria interferência em preço de combustível, não sei exatamente o que ele pretende com isso. Para mim, é bravata de candidato.